E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Química pra Tu, e aqui quem fala é Ingrid Valesca. Mas antes de irmos ao assunto, peço para que vocês se inscrevam no canal, ative as notificações para ser avisado sempre que sair vídeo novo e não esqueça de compartilhar com os amigos, beleza? Hoje, iremos resolver exercícios relacionados ao assunto de soluções, curvas de solubilidade e coeficiente de solubilidade. Se você não viu a aula a respeito desse assunto, vou deixar fixado aqui nos cards para você ir lá olhar e assistir a aula. E não esquece que aqui no link da descrição tem uma ficha de exercícios preparada exclusivamente para você responder em casa. No final da lista contém um gabarito para você conferir se você acertou ou errou as respostas. A primeira questão nos diz o seguinte: observe o gráfico. E daí ele nos dá esse gráfico, onde o eixo do Y é a solubilidade, grama do soluto por 100 gramas de água. E o eixo do X é a temperatura. A quantidade de clorato de sódio capaz de atingir a saturação em 500 gramas de água na temperatura de 60 graus Celsius em gramas é aproximadamente igual a... O clorato de sódio ao qual a questão se refere está relacionado com as siglas no gráfico do NaClO3. Então, iremos olhar para essa reta crescente que temos aí no gráfico. E olhando para a temperatura que ele nos deu na questão, que foi de 60 graus Celsius, vemos que o clorato de sódio ele tem uma solubilidade em torno de 140 gramas por cada 100 gramas de água. Só que aí o que ele nos pede é a quantidade de clorato de sódio capaz de atingir a saturação em 500 gramas de água. Então, a gente pode fazer esse seguinte cálculo. 140 gramas, que é a massa da saturação do clorato de sódio em 60 graus Celsius, está relacionado para 100 gramas de água. Mas em 500 gramas de água vai ser quanto? X. Então, a gente faz essa relação dos meios pelos extremos, fazendo a regrinha de 3 simples, onde a gente vai obter o resultado de 700 gramas de clorato de sódio, nos mostrando que a resposta é a letra E. A segunda questão nos diz que o gráfico a seguir, que mostra a variação da solubilidade do dicromato de potássio na água em função da temperatura, foi apresentado em uma aula prática sobre misturas e suas classificações. Em seguida, foram preparadas 6 misturas sob agitação enérgica, utilizando dicromato de potássio sólido e água pura em diferentes temperaturas, conforme o esquema. Após a estabilização dessas misturas, o número de sistemas homogêneos e o número de sistemas heterogêneos formados correspondem, respectivamente, a... Temos no gráfico, novamente no eixo do Y, a solubilidade, grama de soluto por cada 100 gramas de água, e no eixo do X temos as temperaturas. E vamos observar cada sistema. No primeiro e no segundo e no terceiro sistema, a gente tem temperaturas de 30 graus Celsius. Então, a gente vai observar a solubilidade do dicromato de potássio a 30 graus Celsius, que nesse caso é 20. Então, no sistema 1, foi adicionado 15 gramas de dicromato de potássio em 100 gramas de água. Como o coeficiente de solubilidade para a saturação é 20, então significa dizer que o sal foi totalmente dissolvido. Logo, teremos um sistema homogêneo. No sistema 2, precisamos fazer um cálculozinho da regrinha 3 novamente, porque o valor que ele nos dá no gráfico é para cada 100 gramas de água, e no sistema 2 temos 20 gramas de água. Então, fazendo a regrinha de 3 de 20 gramas de dicromato de potássio a cada 100 gramas de água em 30 graus Celsius, então, em 20 gramas de água teremos X, e o nosso valor para X será de 4 gramas, que será o coeficiente de solubilidade para 20 gramas de água. Se foi adicionado 3,5, então, novamente, o coeficiente de solubilidade não foi atingido, nos dando um sistema homogêneo. Para o terceiro sistema, faremos também novamente o mesmo cálculo e o valor de X que iremos obter será de 2 gramas. Se foi adicionado exatamente 2 gramas, teremos aí uma solução saturada, no qual também será homogênea porque não terá formação de corpo de fundo, não tem excesso, então logo não terá um precipitado. Para o sistema 3, 4 e 5, temos a temperatura de 70 graus Celsius, onde o coeficiente de solubilidade agora é 60 gramas do dicromato de potássio.
Se no primeiro experimento foi adicionado 200 gramas desse sal, precisamos fazer outra regrinha, né? Que aí ele nos mostra em cada 100 gramas de água. Então, em 300 gramas de água, temos 180 gramas como coeficiente de solubilidade. Se for adicionado 200, ou seja, excedeu aí 20 gramas a mais, então vai ser formado 20 gramas de corpo de chão ou corpo de fundo, nos dando uma solução heterogênea. O mesmo ocorre no sistema 2, que a gente pode ver através desse cálculo, onde a gente obtém um coeficiente de solubilidade de 300 gramas. Se for adicionado 320 gramas, então em 500 gramas de água, então a gente tem aí 20 gramas a mais de corpo de chão ou corpo de fundo que será formado. No sistema 3, de acordo com os cálculos, teremos 250 gramas para o coeficiente de solubilidade a cada 250 gramas de água. Então, se foi adicionado 150 gramas, significa que não atingiu o coeficiente de solubilidade, nos dando um sistema homogêneo. Desse modo, foi possível observar que temos 4 sistemas homogêneos e 2 sistemas heterogêneos, nos dando a resposta como a letra B. A terceira questão nos diz que, pela lei de Henry, a solubilidade de um gás é diretamente proporcional à sua pressão parcial, à dada temperatura, o que pode ser expresso por S igual a KH vezes P, que é a solubilidade, a constante e a pressão parcial. Em um lago localizado a uma altitude de 3.000 metros, a pressão parcial do gás oxigênio é de 0,13 atm. Calcule a solubilidade desse gás a 20 graus Celsius. E embaixo ele nos dá os dados, que é a constante de Henry para o oxigênio a 20 graus Celsius, que é de 1,3 vezes 10 a menos 3 mol, vezes litro a menos 1, vezes atm a menos 1. Essa questão é bem simples, basta a gente jogar os valores na fórmula. Então, temos que aí a solubilidade do oxigênio vai ser igual à constante de Henry para o oxigênio, que foi de 1,3 vezes 10 a menos 3, vezes 0,13, que foi a pressão. Note que aí a gente está cortando o ATM a menos 1 com o outro ATM, porque esse ATM a menos 1 é a mesma coisa da gente ler mol dividido por litro vezes ATM. Significa que esse a menos 1 é uma divisão lá embaixo do mol, tanto litro como ATM. Então, tem como a gente cortar o ATM de cima com o ATM de baixo, nos mostrando que a unidade de medida final para a solubilidade será em mol por litro. Multiplicando esses valores, temos um resultado para a solubilidade do oxigênio de 1,69 vezes 10 a menos 4 mol por litro ou mol vezes litro a menos 1. A quarta questão nos diz o seguinte: a lactose, principal açúcar do leite da maioria dos mamíferos, pode ser obtida a partir do leite de vaca por uma sequência de processos. A fase final envolve a purificação por recristalização em água. Suponha que para essa purificação, 100 kg de lactose foram tratados com 100 litros de água a 80 graus Celsius, agitados e filtrados a essa temperatura. O filtrado foi resfriado a 10 graus Celsius. A solubilidade da lactose em quilograma a cada 100 litros de água a 80 graus Celsius é 95 e a 10 graus Celsius é 15. A massa máxima de lactose em quilogramas que deve cristalizar com esse procedimento é aproximadamente... Para resolvermos essa questão, precisamos nos ater aos detalhes dados na questão. Ele nos diz que foram tratados 100 kg de lactose com 100 litros de água a 80 graus Celsius. E de acordo com os dados, a 80 graus Celsius, apenas 95 kg da lactose é solúvel em 100 litros de água. Então, se for adicionado 100 kg, teremos aí uma sobra de 5 kg. Como isso foi filtrado, agitado e filtrado, então vamos aí ter apenas 95 kg de lactose em 100 litros de água em 80 graus Celsius, conforme foi nos dado os dados da questão. E é em cima desse valor de 95 kg que iremos trabalhar. Em seguida, ele nos diz que o filtrado foi resfriado a 10 graus Celsius. E a 10 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade da lactose cai para 15 kg. Então, a massa máxima de lactose em quilogramas que deve cristalizar então, a gente aí só vai fazer a subtração, Em 95 kg de lactose, que foi solubilizado, então a 10 graus Celsius, se temos 15 kg, significa dizer que a diferença entre eles, que é de 80 kg, vai ser o precipitado formado, que nesse caso seria a lactose.
Então, como resposta, temos a letra C. Então é isso, galera, a aula de hoje. Deixa aí nos comentários se você gostou da aula ou do vídeo, o que é que pode acrescentar, quais são as próximas aulas que vocês desejam ver. Clica no like para ajudar. Não esqueçam de me seguir também nas redes sociais. Tchauzinho e até a próxima!